Salve, salve! Começando mais um Tais Backstage, o programa da Tais Records, né? O podcast em todas as plataformas digitais. Hoje, o Rafa, meu sócio, não está aqui do meu lado. Eu tô com uma pessoa muito querida aqui, que é o L. Donner, Leandro Donner, meu parceiro. Fala, Como você tá, cara? Tudo Beleza? bem, valeu pelo O Leandro convite, já pelo fez espaço alguns mais uma vez. podcasts aí, já lançou aí o primeiro que ele fez, que é com o Zé Luiz. E ele tá também lançando suas músicas aqui pela Tais, pela nossa selo. Saiu a primeira música Gota, em todas as plataformas digitais também. E vai vir muito mais por aí. Não, Leandro? É isso. E eu queria que você apresentasse nosso convidado de hoje, Leandro. Boa. Seguinte, estaremos juntos no palco domingo. Para você que está assistindo de 30 de junho em diante, estivemos juntos no palco dia 29 de junho. Eu pelo bloco do Sargento Pimenta e o Rodrigo Tófolo, maestro, pela Orquestra Ouro Preto. Do Sargento a gente já falou aqui, Tominha já falou das minhas músicas, então o papo hoje é sobre a orquestra. A gente está muito feliz e honrado de ter você aqui com a gente. É o primeiro maestro que a gente recebe aqui no programa. A pisar aqui na Tais, não, tô isso. brincando. E é isso, né? Esse mundo da orquestra que é um mundo diferente, que com certeza desperta a curiosidade aí dos artistas que circulam aqui na Tais. E é isso, vamos de perguntas, vamos de conversas, vamos de causos. Vamos lá, vamos papear. Eu queria começar com uma pergunta assim, básica, né? Eu estava explicando para o maestro um pouco como que é a galera que assiste, né? E a pergunta assim que eu queria trazer para você é: qual foi o caminho para você se tornar um maestro, assim? Qual foi a sua primeira experiência com a música, né? E qual foi o caminho traçado que você teve que fazer para virar um maestro? Pois é, a minha família lá no interior de Minas Gerais, né, sempre foi muito ligada à música, né? E eu lembro do meu pai me mostrando os discos do meu avô, discos de ópera, né? E o pessoal deve lembrar que quem não lembra deve pesquisar, né? Os discos tinham o lado A, o lado B e tinha o rótulo no meio, né? Uhum. E esse meu avô, ele escrevia no rótulo as impressões que ele tinha, sabe? Verdade. De cada disco. Então, maravilhoso. Aí você virava o disco soberbo. Então, assim, acho que a música fez muita parte da minha vida desde o início, né? Meu pai, pianista, embora o campo de trabalho profissional dele é engenharia de materiais, mas sempre foi pianista e sempre foi um profundo estudioso de Mozart. Meu pai estudou a obra de Mozart, né, profundamente e em pouco tempo ele era uma das figuras referenciais no Brasil sobre a obra de Mozart, né? Então eu era muito pequeno, eu recebia muitos músicos, né, que iam conversar com meu pai, maestros, por causa dessa questão, né, da obra de Mozart e de tudo que ele fazia, que ele estudava, que ele lia. Então, assim, a música sempre foi muito, muito normal dentro da minha casa, não só comigo, mas com meus 4 irmãos também, né? Eu tenho 4 irmãos, todos hoje estão na orquestra, né? E, assim, esse caminho foi um caminho que eu fui descobrindo também, sabe? Eu acho que o interesse meu por ouvir música, por estudar música, por ler muita música, eu acho que acabou, né, moldando um pouco esse meu caminho para deixar o violino, que é o instrumento que eu estudei durante anos e anos e anos, até o dia que eu me mudei aqui para o Rio de Janeiro para estudar no FRJ Regência com o maestro Hernani Aguiar, com quem eu me formei. E, enfim, e daí vem a Orquestra Ouro Preto e vem toda a história desse grupo que faz 25 anos desse ano. Boa. Isso que ele nem contou a parte da engenharia, nem do doutorado em Portugal. Mas daqui a pouco a gente chega lá também. E teu pai estudava Mozart, assim, informalmente, como um tesão dele, não era um acadêmico, de pesquisador de música? O meu pai, ele comprou o primeiro CD. O CD foi lançado, o primeiro disco, essas coisas eu sei porque eu lembro. Foi em 84, sabia? Em 84 fizeram o primeiro tocador de CD e meu pai comprou, na época, e importou a Flauta Mágica de Mozart, que é uma ópera muito importante. Eu lembro até hoje que a primeira vez que eu ouvi esse disco, eu ouvi o contrário. Eu ouvi o disco 1, o 3, depois o 2, né? Mas como é Mozart, pouco importa, a música é sempre... Sim. Até embaralhando o Mozart é sempre muito bom de ouvir. Sim. E a partir daí meu pai começou com essa... Inclusive ele montou uma musicoteca, que hoje ele tem lá em casa, né? Deve chegar perto de uns 20 mil CDs hoje. Só que ele não montou, ele montou a história da música, né? Da música da Renascença, a música do Barroco, a música do... E foi completando as coleções, né? Então, assim, você chega na casa do meu pai hoje, você chega
né? Obra de Bach, por exemplo, está completa. Obra de Vivaldi, completa. Mozart, completa. Beethoven, completa. Então ele foi montando essa discografia e durante muito tempo ele lia muito sobre Mozart e ele fez um próprio catálogo das obras de Mozart, que ele fazia à mão. Estava nas pastas encadernadas, nas pastas de papel, né? E ele fazia à mão cada obra, o que que era. E ele numerava os discos. Então meu pai é uma figura que sempre estudou muito isso e acabou conhecendo pessoas no campo da música e por isso as pessoas iam para lá, né? Para poder ver essa coleção que ele acabou montando, que começou em 84, quando foi lançado então o CD aqui no Brasil. Pô, incrível. Eu, curiosamente, também, quando eu fui ver Amadeus, do Mozart, em homenagem a ele, eram 2 DVDs. Eu também comecei pelo DVD 2 e fui pro 1 depois, eu não entendi nada. Começava alguém chegando na casa dele, eu falei, nossa, que começo inusitado de... Enfim, mas, pô, realmente Um filme teve incrível, aí né, cara, inclusive. um filme incrível. E teve, então, esse berço com os ouvidos já ligados e atentos. O meu pai organizava festivais em Ouro Preto, né? O Ciclo Chopin, Festival Mozart. Então eu cresci junto com meus irmãos e ia lá para Ouro Preto, né? Por exemplo, o Quarteto das Cidade de São Paulo ia para o Rio, o Quarteto do Rio de Janeiro ia para lá também, o famoso Quarteto da Cidade de Brasília, né? Moisés Mandel no violino, enfim, ia lá para lá. Então, assim, da Bahia, ele chamava esses músicos que se juntavam em Ouro Preto durante 1 ou 2 semanas de concerto naquelas igrejas de Ouro Preto, são lindas, acústicas maravilhosas e tal, sabe, velho? Isso foi final dos anos 80, começo dos anos 90. Então foi esse ambiente que a gente acabou crescendo, né? E aí você não consegue mais sair. Sim. É uma praga que te pega e você morre junto com ela. Sim. Um professor meu dizia que, eu acho que era o Vitor Santos, arranjador, enfim, que a música é muito ciumenta. Sempre você tenta ir pro outro lado. Tinha um outro que é o Guerreiro, lá da Unirio. Sim, Conheceu? o Guerreiro, conheci. Falava também que não dava pra cavalgar um cavalo com 2 celas. Que eu falava, não, que eu tô fazendo música, mas tô fazendo assim. Não, escolhe uma cela, senão você vai cavalgar muito bem. Então a música tem disso. Mas e aí você... Esse grupo completa 25 anos, 25 anos como Orquestra Ouro Preto. Como Orquestra Ouro Preto. Mas antes era um outro projeto, você estava comentando mais cedo. Pois na verdade, quando a gente montou essa Orquestra Ouro Preto, né, a gente precisava de até um bom início, né, de como que as coisas acabam funcionando, né, e foi não é um caminho, mas foi o nosso caminho, né. A gente precisava de uma incubadora, né, alguém que pudesse nos ajudar, inclusive a receber apoio, receber pequenos apoios financeiros que pudessem ser pagos como bolsas para os músicos. E a grande incubadora nossa foi a Universidade Federal de Ouro Preto, né? Inclusive, o Giramundo foi assim com a FMG, o Coral Ares Nova, que é um coro muito importante de Minas Gerais, também foi. A UFMG também foi, né, incubadora de vários projetos, que é um papel da Universidade Pública Brasileira, né? Além de ensino e pesquisa, a área de extensão forma o tripé das universidades públicas brasileiras. Então, assim, a gente começou como uma orquestra experimental dentro da universidade, né? E aí foi uma época muito legal, porque nessa época o meu pai e o Rufo, que é um compositor muito, muito importante, eles começaram os primeiros passos, assim, da orquestra e sempre foi um grupo muito focado na música latino-americana, né? Inclusive o Rufo até hoje falava isso, né? Eu acho isso uma frase muito boa, né? A gente compra a música europeia, né? E a gente é muito ruim de vender a música latino-americana. A gente vende a música brasileira, a música argentina. Mas a gente não compra a música espanhola, a música italiana. A gente compra o combo, né? Então, assim, o Rufo falava isso muito na cabeça nossa e a orquestra cresceu, né, cara? Com esse mote na cabeça, né? De ser um grupo preocupado com a música brasileira e latino-americana de concerto em geral. Então, assim, foi dessa maneira que a gente organizou o pensamento dentro de uma universidade. Passaram-se ali 2, 3 anos, a gente já ficou independente, porque a orquestra precisou seguir um caminho independente já da universidade. Mas o papel de incubadora da UFOP, né, que é a Universidade Federal de Ouro Preto, foi fundamental. E eu acho que a universidade prestou também o serviço para qual, né, ela tem que ser feita para isso também, né? Sim. E existia... Fala, desculpa. Não, eu ia fazer uma pergunta. Para uma orquestra ser formada, mínima, o que você precisa, mínimo de músicos que você precisa para formar uma Olha, eu acho que o mínimo, assim, de câmera são 11, né? Pelo menos 11 cordas você consegue fazer. Sim. 2 violinos nunca é legal ter, né? Porque você... Para poder afinar 2 violinos é muito difícil, né? As cordas são muito agudas, e, enfim. Então, 3 primeiros, 3 segundos, pelo menos, né? Isso ajuda muito na questão da afinação do grupo, né? As cordas graves aí já funcionam melhor em duplas, né? 2 violas, 2 cellos, pelo menos um contrabaixo. Você já tem ali uma orquestra de câmera mínima.
E você consegue fazer muita coisa, né? Se não conseguir, tem muito arranjador e muita gente a fim de escrever. Então, assim, a história da Orquestra do Preto passa muito por isso também, né? A gente foi contactando, entrando em contato com vários compositores e arranjadores no Brasil que acabaram escrevendo para a orquestra, né? Então, muda muito o que foi o cenário nosso, né? Sim. E para quem tá vendo a gente curte produção musical, acho que a gente vai... Arranjador, produtor musical, vai aprendendo de orelhada, assim, né? Então, trabalhei com violinistas que eram solistas e falavam, não, deixa eu gravar 3 vezes pelo menos. O cara veio com o Vitor Santos. Primeira dica, vai em 3 violinos Vai em 3 para garantir uma afinação mínima. Aí o Vitor Santos, eu falei, vamos gravar um quarteto de cordas no álbum? Ele, quarteto não, Donner, vamos gravar 7, 3 vezes, que eu preciso de 21 sons, preciso equilibrar pelo menos 2 primeiros violinos, 2 segundos, pelo menos... Né, 2 violas e um cello, e a gente gravar isso várias vezes pra gente garantir uma afinação e um corpo. Então é isso, também fica aí para quem tá montando pequenos grupos ou pequenas formações, é importante saber como fazer soar a tua ideia, né? Senão, às vezes 4 grandes músicos fazendo um quarteto também não vai ser fácil, se não ensaiarem, se não tiverem encontros. E você falou da música latino-americana, achei muito, muito interessante. Assim, meu pai é argentino, então também veio de uma tradição, já vi muito tango em casa, muito Piazzolla, com fugas e, enfim, composições super complexas. Tem até um álbum Piazzolando, que foram músicos brasileiros que fizeram essa releitura. E eu acho que ali na virada do ano 2000 também tava um momento de latino-americanidade, de união continental que tava um pouco nesse espírito. Vocês sentiram esse chamado, assim, dos tempos nessa virada do milênio também de... vários presidentes se relacionando na América Latina e de levantar... No nosso caso, a gente teve essa figura do Rufo, né? O Rufo nasceu em Córdoba, fez 92 anos esse ano. Rufo é argentino. Toca bandoneon e tal. E ele foi essa figura que motivou e trouxe sempre essa visão, né? E o Rufo é uma figura incrível porque ele andou pela América Latina toda e acabou se radicando em Belo Horizonte, onde... ajudou na fundação da Fundação de Educação Artística, né? Essa fundação é um equipamento muito importante de ensino musical em Belo Horizonte. Depois ele vai para Ouro Preto e ajuda a formar também, não só a orquestra, mas o curso de música da UFOP, que é um curso ligeiramente novo, né? Tem 25 anos. Então, acho que o Rufo incumbiu muito na gente, sabe, velho? Ver o Rufo tocar bandoneon, ele mostrando, né? Não só Piazzolla, mas Troilo e tantos outros, né? Tantas obras que ele Rinasteira. Eu lembro do Rufo trazendo essas figuras todas para o dia a dia nosso. E o Rufo, ao mesmo tempo, apaixonado por Guimarães Rosa, né? Então, assim... E também um cara que super... Ele era um argentino, mineiro, chinês, mais... Porque também essa coisa ele tinha toda essa coisa da espiritualidade e tal. Uma figura, assim, incrível, incrível. Então, a gente se sentiu muito, né? Muito, muito tocado, né? Por essa visão que o Rufo tinha de uma união pela diferença, né? Que eu acho que essa coisa da latinidade é uma união, que é muito bonito isso, né? Sim. A gente não se une pelas igualdades, a gente se une pelas diferenças, né? Então... Sim. E quando você fala de Piazzolla, desse disco e tantos outros, né? A gente gravou esse ano, lançamos esse ano, inclusive, o nosso mais novo disco. O José Carli fez pra gente O José Carli é o arranjador do Daniel Barenboim, que gravou com a Filarmônica de Berlim. Ele fez uma obra especialmente encomendada pela Orquestra Ouro Preto, uma versão da Suíte do Anjo, né? Do Piazzolla, que a gente gravou, tá? Recomendo quem quiser ouvir, uma gravação linda e tal. Mas, assim, eu acho que abraçar essa latinidade, eu acho que faz muito bem pra gente, sabe, velho? E, enfim, a Argentina é um grandíssimo país, conheço vários músicos. Eu ia muito a Curitiba em festivais de música, convivi com muitos músicos argentinos, eu sempre adorei o país, sempre adorei as pessoas, assim. E tem uma tradição de violinos também ali, Nossa, bem forte também. Muito, né? muito forte. O violino, daqui a pouco, Soares Paz, lembrei, é o violinista do Piazzolla, né? Soares Paz tocando com o Piazzolla é algo assim, né? O José Bragato já era o cellista do Piazzolla. Então, a tradição de cordas, né? Quando reforma o Teatro Colón também, acaba né, elevando, inclusive, o nível de cordas. É uma história muito legal. E o violino foi seu primeiro instrumento, assim? Foi meu primeiro instrumento. Nós éramos 5 irmãos, então... E naquela época não tinha aula de violino em Ouro Preto, tinha que ir para Belo Horizonte.
E para botar 5 meninos num carro para viajar tinha que ser violino, porque Aham. era mais fácil carregar. Pode crer. Foi muito, parece brincadeira, mas é um pouco por aí mesmo, sabe? Sim. Então acabou que o violino foi um instrumento que a gente... E o violino é um instrumento legal de aprender também. É, assim, é difícil, né? Muito tempo e tal. Você tava Mas é falando que... isso mais cedo, né? Que você precisa, são anos e anos. É, né? cara, e a música... Você falou do ciúme, né? E a música também, ela... Né, se você larga ela, ela te larga também do mesmo jeito, né? Ela é Não é piedosa. não é piedosa, não. Ela te abandona Sim. do mesmo jeito que você abandona ela. Sim, Então, sim. e no caso do instrumento do violino é legal porque você acaba procurando orquestras jovens para tocar e é um instrumento coletivo, né? Saca? Não é tipo piano que você tá sozinho na sua sala estudando piano ou Porque estudando você falou, canto precisa sozinho. de mais gente para Tem que fazer ter mais um som gente, legal. fazer um som legal. Então, eu acho legal do violino para musicalização que você acaba caindo num projeto que vão ter outros músicos. E aí você tem aquela galera que você vai formando, os amigos que você vão formando e tal. Maneiro. E depois que você fica velho, você faz uma repensada. Seus amigos até hoje são aqueles da música que você fez, que é quem você Sim. acabou crescendo junto, né? E estudando a vida toda junto. Legal. Uma que você estava falando de Latinoamérica, saltando um pouco no tempo, para falar de fonográfico, para falar de gravações, acho que a gente viu Sim. muitas gravações de vocês, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas tem um álbum que chamava Latinoamérica, ou era uma capa cinza, se não me engano, Sim, não sei, sim. não lembro o nome exatamente. Latinidade. Latinidade. Ele é um dos recentes, é um dos primeiros. Latinidade tá no meio ali. Chama Latinidade Música para as E Américas, Latinidade né? foi que vocês tiveram indicação pro Grammy, né? Em 2007, né? Esse foi o primeiro que a gente Categoria fez. de melhor álbum instrumental. Eu tava em São Paulo, Que legal, sem cara. querer, peguei o jornal, quando eu virei a página, tava lá o disco, né? 2007, ainda, você ficava sabendo das coisas ainda, pô. Não tinha o Twitter que te avisava, não, né? Não. Mas assim, esse disco é um disco que, tanto Latinidade 1, que é esse meio avermelhado, que é o primeiro disco da orquestra, o 01 mesmo, até o Latinidade, esse meio cinzento, que é o segundo que a gente fez, tem uma diferença boa de anos aí, mas todos eles têm, né, repertórios, né, que passeiam, né, não só pela criação do próprio Rufo, que ele é compositor, mas também como Piazzolla e de outros compositores. Então, assim, são discos eu tenho muito orgulho muito grande assim de ter gravado e ter deixado, né, esse legado para que as pessoas possam ouvir, né? Acho que a gravação tem muito Sim, total. né? Essa eternização da arte, né? Vocês sempre tiveram, desde o começo da orquestra, um pensamento de, pô, assim que possível, vamos começar a gravar, vamos começar a lançar? Cara, como é que entrou esse fonográfico na a vida de vocês? gravação para mim tem duas coisas assim. Primeiro é o desafio em si, né? Você tem que estar muito preparado para gravar, porque não dá para eternizar coisa ruim, né? Porque Exatamente. fica eternizado, inclusive, a coisa. Fica. Até a desafinação fica ali. Né? Cara. Então, assim, eu acho que para qualquer grupo, né? Uma gravação profissional, que você senta no estúdio, fica ali durante uma semana fazendo, chega a ser algo até meio desgastante, né? De vez em quando a gente sai da sala de gravação. Nossa, a gente gravou a ópera, né? Uma ópera nossa, o Auto da Compadecida, a gente gravou, né? 2 horas de música, né, autoral, nova, sendo gravada, né? Imagina o tempo que você leva para gravar. Sim. 2 horas de música, né? Gravar uma música de 3 minutos já dá um baita trabalho, imagina 2 horas. Mas eu acho que além do crescimento técnico, né? Eu acho que eu sempre aconselho as pessoas a gravarem, né? Que é importante, né? Porque tocar pro microfone, né, gente? Não é igual tocar pro público. É uma outra parada, né? O microfone, ele é mais frio, ele é mais cruel, né? A sala de concerto, não. A sala de concerto, a dinâmica é outra. As pessoas estão te vendo, o objetivo é outro. Os harmônicos ali misturam. O som na frente da orquestra não é o mesmo quando você está 3 passos depois. Então, o microfone não. Ele traz a vida como ela é. Né? Então, você toca pro microfone, você vai saber como você está tocando. Posicionamento. Tudo, né? Então, assim, você vai ter uma visão da sua técnica, né, cara? Você está tocando bem ou não. É quando você toca pro microfone. E a segunda coisa que eu acho importante na vida da Orquestra Ouro Preto é porque todo o repertório nosso é um repertório que a orquestra desenvolve, né? E com exclusividade. Então, quando a gente grava um disco, né, qualquer um que você pegue aí, sempre são arranjos que a própria orquestra faz para gravar com esses artistas, né? E são arranjos exclusivos da orquestra. O que isso quer dizer? Ou você escuta com a Orquestra Ouro Preto, ou aquele arranjo daquele jeito você não escuta com outra orquestra. Então, além de gravar é importante para que as pessoas possam ter a referência, também é para a gente um meio de subsistência,
sabe? Acontece isso muito com a gente atualmente, né? A gente grava um repertório e alguém me liga e fala, nossa, Rodrigo, eu queria alugar as partituras. Eu falo, não, cara, a gente não aluga partitura. Ah, mas é tão legal, como é que faz para poder ouvir? Contrate a orquestra para isso, sabe? Então, assim, todos os trabalhos que viram projetos, porque tem trabalho que a gente faz também, né? De sentar, tocar e tal. Mas os trabalhos que viram projetos autorais da orquestra, todos os arranjos são feitos do zero, né? E são arranjos daquele projeto tal e só são executados naquele projeto. Então, por isso que gravar também é importante, para que as pessoas saibam que aquilo exista. Senão só vai saber no concerto. Sim. É diferente da Sinfonia 40 de Mozart, que todo mundo sabe como ela vai soar. É só você botar no computador 40 de Mozart, tá ali a sinfonia. Você pode ouvir com a orquestra que você quiser. Algumas melhores, outras piores, mas a sinfonia tá ali. No nosso caso, não, sabe, velho? A gente trabalha com obras exclusivas da orquestra, né? Então, a Orquestra Ouro Preto é o seu Valença. Aqueles arranjos ali, ao ser um grande amigo, então quem quiser cantar com o seu, é só contratar o seu para cantar com ele. Não tem problema nenhum. Ele vai lá, vai cantar e vai arrasar, vai ser lindo. Agora, aqueles arranjos que nós gravamos é só com a Orquestra Ouro Preto. Então, você vai ouvir aquilo conosco. Um posicionamento também, né? Um posicionamento. Pouco... Estava falando sobre isso, né? O Sargento, eu sempre quis também entrar no estúdio, gravar as músicas, eternizar, enfim, não é exclusivo, são músicas dos Beatles, mas são arranjos nossos também. Mas era pensar um bloco um pouco como um artista também, né? Não sei se vocês na Ouro Preto têm essa visão. A orquestra é um corpo artístico que por si só tem que performar uma carreira. Isso passa por gravar, passa por ter arranjos próprios, passa por concertos, passa por um monte de coisas. E aí passa pelo que você falou, que hoje em dia é um assunto quentíssimo, que é a propriedade intelectual também. Sim. Vocês são donos desses arranjos e até um robô pegar e decupar e escrever a partitura a partir disso vai demorar. Espero que, enfim, não vamos nem entrar nessa, mas assim, tudo é possível. Sim. Mas você falou do Alto da Compadecida, me vieram duas perguntas aqui. Sim. Uma vocês fizeram um Pequeno Príncipe, o Alto da Compadecida, algumas óperas e algumas obras a partir dessas... enfim, da literatura e de obras pré-existentes. Como é que foi isso, a relação com a família, a relação com o espólio dessa obra? É domínio público? Como é que é essa... Não, né? Não é, não. Isso vem, você falou que você fez letras também, né? Eu sou um apaixonado pela literatura, né? Eu acho que a minha briga maior com as pessoas, né, é para lerem, né, cara? Ler é fundamental. E quando a gente fez o Pequeno Príncipe, quando a gente fez o Fernão Capelo Gaivota, por exemplo, a gente fez com a intenção de que os pais pudessem levar os filhos para lerem, né? Ler o livro junto. Tem até uma edição do Pequeno Príncipe, direito ao domínio público agora. O Exupéry já faleceu há mais de 75 anos, se não me engano. Sim. Então, tem até uma edição que fizeram agora com o nosso disco dentro. Então, a ideia é que as pessoas pudessem, os pais sentarem com o filho para ler. Até vou contar, já entrando um pouco nos casos, né? Nos causos da orquestra, né? Tem um pouco a ver com isso, porque a gente estreou em São Paulo esse Pequeno Príncipe. E aí terminou o espetáculo. É muito bonito o Pequeno Príncipe. Tem até uma versão em inglês também, português e inglês. E terminou o espetáculo, um cara chegou para mim e falou, maestro, gostei da sua ousadia, né? Você matou o Pequeno Príncipe. Eu falei, eu matei o Pequeno Príncipe? Você que parou lá no Eternamente Responsável para que cativo não continuou o livro, né? Continue o livro, meu cara. Então, assim, né? Porque as pessoas têm uma... E o Pequeno Príncipe, por exemplo, o que é o legal do Pequeno Príncipe? Até hoje eu defendo muito isso. Você aprofunda conforme a sua maturidade. Isso é muito legal nesse livro. Sim. Então, se você ler ele com 12 ou com 40, velho, vai ser uma outra literatura, né? Sim. E a universalidade, a profundidade daquele texto é exatamente isso. Você vai aprofundando conforme você vai, né, se tornando maduro. Então, assim, a literatura eu acho muito importante. E vem para a ópera, né? Quer dizer, a ópera, ela é algo assim, que sempre me fascinou. Eu até brinco muito, assim, eu sou completamente apaixonado por poucas óperas, né? Eu acho que o gênero operístico, ele é a arte completa, né? Você tem ali música, você tem teatro, você tem literatura, você tem a roupa, você tem a maquiagem, você tem o visagismo, você tem a iluminação. Você está ali no mundo total, né? Da arte total junto ali numa ópera, né? Só que aí aconteceu isso exatamente... Tem até a ver com a pandemia que você estava me contando aqui, né? Da história sua e tal. Porque nós iríamos fazer, né, a Cavalaria Rusticana, que é uma ópera de Mascagni muito importante, muito bonita e tal. E ela é uma ópera curiosa, porque ela tem uma parte de coro muito grande, né? E é uma ópera que se passa na frente de uma igreja, né? Tudo que acontece na Cavalaria Rusticana é num adro de uma igreja, né? E Ouro Preto, né, adro com a igreja é o que mais tem. Então a gente iria fazer a Cavalaria Rusticana no adro da igreja.
O que aconteceu? Veio a pandemia. E quando veio a pandemia, quem canta foi o último a voltar. Vocês lembram disso, né? Então, o instrumentista tocava com máscara, mas o cantor ainda tinha aquela questão de cantar. E esse patrocinador, então, eu falei, cara, mas eu tenho uma ideia na cabeça e tal que eu queria desenvolver. Aí eu fui sentar para conversar, que é exatamente isso, cara. É começar uma escola de óperas brasileiras, né? E de onde que vem isso tudo, né? Não que não haja, tem ópera brasileira, mas tem várias questões aí. Primeiro, se você pega Carlos Gomes, que é o principal autor de ópera brasileira, né? Tá ligado ao século XIX, com textos brasileiros, em italiano, numa outra realidade, né? Ele foi um bolsista do imperador, ele foi para Itália estudar ópera, inclusive fez um sucesso em Milão estrondoso, né? E é claro, você vê Ceci Peri cantando em italiano, né? Aquilo faz parte daquele tempo, você não pode mudar isso, sabe? Tá tudo certo, né? Só que nós estamos agora em 2025, né? E a gente começou a pensar como é que a gente poderia criar uma ópera brasileira. Então, o primeiro ponto, não só da música cantada em português, sabe, gente? Que eu acho que algumas coisas me incomodam profundamente na minha vida, poucas, mas profundamente. Uma é isso, quando as pessoas falam, eu não entendo português cantado. É porque você não está acostumado a ouvir o português cantado. Tem muita gente que escuta uma ópera cantada em italiano e entende como é que você não escuta a sua própria língua cantada. É porque você não está acostumado, você precisa acostumar a cantar ela. Então, assim, de vez em quando você vai... Na minha cidade tem um cinema, né? E de vez em quando você vai ver... Até de vez em quando filme em português, cara, que você vai ver em cinema, se o som tá ruim, você já não começa a entender bem. E aí você fala, cara, mas por que eu não entendo? Será que eu tô assistindo tanto filme em inglês, que eu tenho facilidade de ver um filme em inglês, não tenho... que tá... Sabe, tem algo aí, no mínimo estranho, na minha opinião. Não tô... Mas assim, então assim, a gente queria primeiro uma ópera cantada em português, que você pode sentar lá e ver a sua língua cantada. Então, esse é o primeiro ponto. Obviamente, né, Mário de Andrade já escreveu sobre isso, sobre os desafios de se escrever em língua portuguesa, onde as acentuações normalmente são nas paroxítonas e tal, então isso tem problemas de cantar, né? Mas isso aí é o compositor que resolva essas questões todas. O Guerreiro dava aula disso e tal, resolva esse problema aí. E é possível. Então, assim, e a outra coisa é os libretos atuais. Isso era muito importante, sabe? Então, a gente foi o primeiro ponto nosso, cara. Como é que a gente faz o Auto da Compadecida ser uma ópera? Aí se pergunta, o Chicó cantando Impostado, o João Grilo cantando... Como é que é isso? Quem quiser ver, isso tá gravado no nosso... Nós gravamos essa ópera. É só ir lá no Spotify, Deezer, o que você quiser. Põe lá, Orquestra do Preto, Auto da Compadecida, dá play e escuta a ópera inteira. Né? Se você vai gostar ou não, pra mim até não é nem o importante da parada, sacou, gente? É você propor. Né? Gostar ou não, cada um pode ter opinião que quiser. Não gostei, não tem problema nenhum, sabe? Sim. Mas não propor, pra mim, é uma coisa... Então, assim, a Orquestra do Preto é muito propositiva. O que a gente fez? Eu fui atrás da família do Ariano Suassuna para saber como eu consigo os direitos. Né? Você começa por aí. E aí você acha que tem uma figura, né, do advogado da família que resolve as questões todas. Então a gente começou a conversar com ele e de repente chegou uma proposta para os direitos autorais daquilo virar uma ópera. Né? Como chegou um dia para aquilo virar um filme. Né? O caminho é o mesmo, você só tem que fazer o caminho certo, tá, gente? Não adianta gravar um texto que não é seu, você não pode fazer isso porque você vai ter um problema com isso. Então, depois que a gente começou a fazer isso, né, eu procurei quem? Né? O Tim Rescala para que ele pudesse compor. Né? Por que o Tim Rescala? O Tim é um cara do teatro. Né? O Tim, ele é um grande ator, além de ser um compositor assim, de primeiríssima categoria. Eu acho que ninguém melhor que o Tim poderia escrever essa ópera, né? E colocar no palco tudo que aquele texto podia ajudar. Então a gente transformou o que seria uma ópera italiana, que curioso, né, cara? Numa primeira ópera brasileira, que as pessoas pudessem ir para o teatro. Algumas iam porque é Auto da Compadecida, outros porque era ópera. Não interessa muito assim, o que levava as pessoas lá, mas que elas saíssem de lá com uma experiência de uma ópera brasileira, né? Isso chegou até, né, esse fim de semana em Copacabana, onde a gente ia apresentar a terceira ópera nossa, né? Hilda Furacão é a segunda, Feliz Ano Velho a terceira. Então daí que vem, sabe, velho, essas ideias, assim, sabe? Eu acho assim, valorizar a cultura brasileira, a literatura brasileira, passa também por você transformar isso por exemplo, numa ópera, né? Que é um caminho, sabe, velho? É um caminho, bem ou mal, a pessoa vai ter um contato de 1 hora, não sei qual a duração exata, mas enfim, 2 horas... Eu tenho até aqui, ó... Com uma obra que ela ia demorar, talvez dias, meses para conseguir ler, então talvez seja como uma porta... Você botou aqui que no Auto da Compadecida, né?
foi na praia de Copacabana? Foi na praia, cara. A gente fez isso aqui na praia. 10 mil pessoas. Pois é, 10 mil 2023. pessoas, são 9 municipais Pô, lotados. muito foda. É muito legal isso, né? Sim. E eu lembro do dia, tinha um cara também com uma placa de protesto na frente, assim, da orquestra. Não lembro o que estava escrito. Uhum. Isso é muito legal, porque tocar na praia é a democratização do acesso à arte Democratização. total, Não, muito cara. legal. Não, Você e vai lá e criança- assiste. E criança, e aplaude, É. e tosse, pode tossir, Pode pode se tossir, mexer, pode E o tudo, cara tava com né? uma placa levantada assim, cara. Eu não lembro bem o que estava escrito, mas ele tava protestando contra alguma coisa, né? Super Aham. legítimo. E aí a gente começou a fazer a ópera, um silêncio, né? E nós tocamos 2 horas de ópera. E aí, entre o primeiro e o segundo ato, que dá uma paradinha assim, só para poder o cenário mudar e tal. Eu lembro que eu olhei para trás assim, ele já tinha descido a placa e tava lá, cara, com a placa no chão, mas assistindo a ópera. Então, assim, essa experiência do alto aqui em Copacabana foi muito, Foi legal, foi muito cara. legal, sabe? Você Sim. levar a ópera gratuitamente né? Sim. É uma coisa importante, sabe? Sim. É um movimento, sabe? É um movimento. Então, assim, isso é você valorizar a cultura brasileira, a língua brasileira, o autor brasileiro, o compositor brasileiro, a orquestra brasileira. Um projeto totalmente sim. inovador, né? Eu acho. Num contexto latino-americano, essa coisa do idioma, por exemplo, né? Eu tive a oportunidade de ir na Ópera de Berlim e ver a flauta mágica do Mozart lá. E em dado momento, enfim, eu não entendo alemão, também não entendo italiano, enfim, só uma palavrinha ali e aqui. E as pessoas começaram a rir no meio da ópera. Eu não estava acostumado a ver a ópera aqui no meio, as pessoas interagiam, no meio da música batiam palmas. E eu entendi, falei, pô, na verdade, quem sacraliza o idioma, o formato, é a gente, às vezes, aqui, numa certa submissão até conceitual. Lá, a ópera era para divertir as pessoas também. Inclusive, Mozart fazia algumas encomendas que eram para isso. Essa ópera é para divertir, essa ópera é Não, para, cara, enfim... tem as cartas, né? Quem gosta de literatura, procure as cartas de Mozart. Tem vários livros, alguns livros. E você começa a ler a carta que ele escrevia ao pai, né? E ele conta lá, cara. Ah, pai, nessa sinfonia eu fiz isso aqui e as pessoas aplaudiam. Ele fazia para isso. Aham. Ele fazia para isso. Então, assim, ele mesmo contando, né? Então, Fazia para se Se ele conectar mesmo com o con- público, sim. se ele mesmo Sim, fala, tá... sim. Fazia por uma questão de conexão, né? Que é uma coisa que a gente estava falando um É. pouco antes. E o idioma, assim, é uma forma de conexão, de comunhão cultural, etc. Cara, e assim, eu tenho uma filha de 12 anos, uma sobrinha de 13 para 14. E de vez em quando os testes, entre aspas, que eu faço, muitos são com elas também, sabe? E eu levei elas para ver, né? Inclusive, assim, minha sobrinha de 7 anos canta partes do álbum até hoje, canta a música do Irado. Tim até hoje, cara. Ficou na cabeça dela. E você vê, cara, uma geração de crianças de 6, 7, né, que vão para um teatro, assistem 2 horas de ópera. Aí tem que ser 2 horas, não dá para ser 4 ou 3h30 mais, porque os tempos são outros, né, cara? O metrô fecha, Sim. o trabalho no dia seguinte. Sim. Não dá mais pra você ficar 3h30 num teatro. Aí isso realmente a gente tem que se adaptar, né, velho? Sim. Sim. Então são 2 atos de 50 minutos. Então eu levei minhas sobrinhas lá, por exemplo, elas adoraram, cara. Até hoje cantam, pedem pra gente fazer. Pai, tem que fazer. Você imagina, cara, o pessoal querendo ver ópera, né? Então, assim, baseado nessas experiências, sabe, que eu acho que... Sim. Isso é uma das perguntas que eu tinha para te fazer mesmo, porque a ópera acaba tendo a imagem de ser uma coisa formal, né? Você acabou de falar, de você ir, não poder falar e tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, vocês, com os projetos que vocês fazem, vocês trazem um pouco do lado contemporâneo, de um pouco também... mistura histórias e também traz, por exemplo, eu ia perguntar também do Alceu Valença, né? Então, você traz também um pouco da MPB e tal. Você acha que isso também é uma forma de, tipo assim, trazer a ópera para a galera mais jovem também, entender como que é e também fazer essas adaptações, por exemplo, não dá mais para ficar 3 horas. Você falou, agora é 2 horas, dois sets de 50 minutos. Então, você acha que desde que vocês começaram a Orquestra de Ouro Preto, vocês pensaram nisso também? De tipo, cara, a gente precisa também, sabe, fazer coisas inovadoras para trazer o pessoal para... Eu acho que assim, cara, a formação de público ela é fundamental para qualquer projeto, sabe? Sim. E para as orquestras mais ainda, né? Eu sempre falo isso, cara, mas eu até hoje eu não sei a resposta, né? Mas se você pegar a história da orquestra, a história da música, a orquestra sempre foi vanguarda na música. Então, por exemplo, na época de Mozart, inventaram a clarineta. Não tinha clarineta, inventaram a clarineta. Mozart gostou da clarineta. Então, ele faz um quinteto para clarineta, ele faz um concerto para clarineta e ele faz 2 versões da Sinfonia 40, com clarineta e sem clarineta.
que eu quero dizer com isso? Pegaram a clarineta, velho, e botaram na orquestra. Quando você começa a pegar o século XX, cara, só de percussão, assim, o tanto, deixou de ser tímpano, começou a ter xilofone, começou a ter vibrafone, começou a ter glockenspiel. Pra onde é que isso foi? Foi pra orquestra. De repente, Wagner, nas óperas dele, cara, botava... inclusive, tem instrumentos, né, de metal com o nome que ele fazia. Então, o cara foi colocando trombone baixo, botando... Só que chegou uma hora, né, na segunda metade do século XX, cara, que eu não sei porquê, as orquestras pararam com isso e começaram a olhar para o passado. Então a orquestra virou uma guardiã de um como é que eu posso dizer? De um patrimônio da humanidade do passado. E é um patrimônio, né? Você nunca vai deixar, cara, de ouvir Beethoven, você nunca vai deixar de ler Shakespeare, cara. Isso aí é um patrimônio nosso, é a nossa obrigação. Só que as orquestras pararam, cara. Entendeu? Eu nunca entendi muito bem isso. Vou até te falar uma coisa do Feliz Ano Velho daqui a pouco, só pra vocês entenderem. Porque o Feliz Ano Velho tem uma guitarra na orquestra. É por isso que eu tô pegando esse link. Então é o seguinte, por que você parou de olhar para... Inclusive, assim, eu fiz um trabalho uma vez, né, sobre a ópera Carmen, né? Existe um livro sobre a estreia de Carmen, né, em Paris, né? O que chocou as pessoas, sacou? É a Carmen virar pro cara e falar, bicho, eu canto porque eu quero e canto a hora que eu quiser. Foi a grande primeira personagem feminista. Isso chocou o pessoal. Quer dizer, olha o que a música tá fazendo naquela época ali, bicho. A Carmen que pega uma flor e joga na cara do sargento sei lá, Dom José, né? Não, cara, eu canto quando eu quero. Ninguém fala a hora que eu canto. Tá lá no livro de Carmen. Então, olha como é que isso tudo tá conectado a um sabe, cara, um pensamento. E tá numa ópera, velho. Isso tá numa ópera. Então, chegou uma hora que isso parou de ser feito, velho. Não sei porquê, cara. Então, assim, uma das coisas que eu assumi com a Orquestra Ouro Preto é exatamente, propositivamente falando, né? Você continuar fazendo isso, cara. E você continuar é você se relacionar, né? Ou com um bloco de carnaval, ou com um artista como Alceu Valença. Você sabe, cara? Ou no Feliz Ano Velho, que a gente estreia aqui em Copacabana também. Posso contar depois um pouco do caso, de como surgiu. O Feliz Ano Velho tem 2 anos que eu estou conversando com o Marcelo sobre essa ópera. E aí, no meio do caminho, aconteceu tanta coisa que eu nunca podia imaginar. Inclusive, o filme que eu nem sabia que existia. E o Oscar que eu nem sabia que ia ganhar. E a ópera já estava rolando. Então, assim, de ter uma guitarra, né, cara? Você já viu uma orquestra quando tem uma guitarra no meio? Né? Pra onde que vai a sonoridade daquilo ali, cara? Então, assim, quem não viu vai ver sábado agora. E por que não? Qual que é o problema? Ou sábado do passado. Ou sábado do passado. Então, assim, sabe, é você mexer, cara, numa ambiência sonora, cara. A guitarra vai... Então, assim, por que as orquestras pararam? Né? Isso é uma pergunta que eu não sei bem te explicar por quê. Né? Talvez por vontade dos maestros, das direções artísticas, talvez por querer defender uma expressão futebolística, né? Reserva de mercado, né? Eu não sei por que esse negócio aconteceu. Então, assim, a Orquestra do Preto veio para exatamente ao contrário. A gente gosta de se relacionar com o contemporâneo, sabe? E quando você pega um artista como Alceu Valença e você chama um arranjador como o Matheus Freire, que é um arranjador, assim, incrível, e ele faz uma suíte orquestral que abre, né? Antes do Alceu, cara, a gente toca uma suíte orquestral de 12 minutos, né? Então, assim, só de botar alguém pra ouvir 2 minutos de música sem parar já... Mas com recorte da obra dele, citações... Citações é linda que ele fez, cara. Então, a gente mandou construir um marimbau pra essa suíte, por exemplo. E nesse... vocês chegaram... Depois vocês gravaram um fonograma. Como foi esse trabalho com o senhor? Vocês fizeram primeiro um... Tudo ao vivo. A gente gravou ao vivo o fonograma com ele. Você gravou tudo ao vivo? Aquilo é ao vivo, cara. Caralho, foda. Ao vivo mesmo. Mas aí foi o primeiro start do projeto, foi vamos gravar e depois vocês saíram pra fazer... Porque também tem, né, alguns shows aqui que vocês fizeram. Também em Copacabana com a Alceu Valença, né? O seu foi o primeiro ano nosso pessoas. Aqui. Cara, surreal. Então, assim, o Alceu tá ligado a esse projeto específico do festival? Não, a gente tem um projeto... O Orquestra do Preto e Alceu Valença é um projeto de 12 anos já. Tá. Então, a gente tem 12 anos de estrada com o Alceu. A gente tocou muito isso. Tô vendo aqui em 2015, vocês fizeram, né, na Praça de Tiradentes, né? Um show para 15 mil pessoas, né? Com o Alceu Valença. Esse é o primeiro que eu tenho aqui, né? Essa é a primeira vez que a gente foi lá. Em 2019, vocês tocaram no Dona Lud, né? Em Recife. 35 mil pessoas. Em 2019, no Parque Ibirapuera, né? Em São Paulo. Já foram 50 mil pessoas, né? É um projeto muito legal. Esse é um hit de vocês, o Alceu com a orquestra é um grande hit. Sabe por quê, cara? Porque o que a gente fez com o Alceu,
Isso eu já discuti até com diretores de orquestra fora do Brasil. Isso virou um exemplo mesmo. Isso eu posso falar sem vergonha nenhuma. O Alceu foi tratado como um solista à frente da orquestra. Esse que é o segredo do nosso... A orquestra, cara, Ouro Preto, quando está fazendo esses trabalhos, e a gente pensa nessa questão autoral da orquestra, como a gente estava conversando, né, cara? Você não tira a orquestra e põe um teclado no lugar. A orquestra é a locomotiva do processo. Entendeu? Não é a banda que faz tudo e a orquestra tá ali, faz umas bolachas, não sei o quê. E tem orquestra bom, se não tiver também, chama um tecladista massa que dá na mesma. Tem muito para projeto que é assim, cara. Você chama um tecladista massa, dá na mesma, é mais barato. Não, cara. A locomotiva é a orquestra. Então, quando a gente coloca o seu como solista, violinista, pianista, à frente de uma orquestra, onde os arranjos foram feitos pelo Matheus Freire, e eles são tão bem cuidados, cara, e tão bem trabalhados, você tem uma assinatura única. Então, muita gente pergunta, cara, e eu sempre falo isso, cara, trate Alceu Valença como você trataria uma música de Beethoven, cara. Faça um baita arranjo para aquilo, ensaie, prepare, olhe a afinação, vê se está junto, musicalidade, dinâmica. Faça um belo trabalho, cara, que você vai ter um público que vai atrás de você. No fundo é isso, sabe, velho? É você cuidar de tudo como se fosse um trabalho, sabe? Não importa se é bar ou se é, sei lá, qualquer, sabe? É um trabalho que tem que ser bem feito, cara. Tem que ser bem ensaiado, tem que ser com calma, tem que ser, sabe, bem trabalhado. O público vai perceber. Sim. Esse carinho que você tá comentando, né, tem a ver com várias coisas. Mas voltando só um ponto, você falou, como é que aconteceu na Europa ali, que os caras começaram a parar de inovar, talvez na formação, na metade do século. Acho que é isso, uma Europa destruída, arrebentada no pós-guerra. O que a gente vai conservar? E hoje, 80 anos depois, como é que a gente vai caminhar para frente? Como é que a gente se conecta com esse contemporâneo tão hibridizado de linguagens, formatos e, enfim. E acho que vocês estão fazendo esse trabalho muito bem. Acho que a gente até está acompanhando fonograficamente, a gente vai estar junto, bloco, etc. E, enfim, de mais causos que você pense, assim, o que você está... Não, desculpa, lembrei que eu ia falar, perdão. Porque você falou de ter público, de formar público, de inovar. Isso também tem a ver com o formato independente da orquestra e de buscar também resultado. Como é que é esse formato de vocês que a gente estava falando antes de gravar? Lembrei que eu ia... Pois é, a Orquestra Ouro Preto hoje, ele é um grupo independente, né? Então a gente hoje é ligado 100% à iniciativa privada, né? Através das leis de incentivo que são fundamentais e importantíssimos para que projetos, não só da Orquestra Ouro Preto, né? Mas qualquer projeto... Qualquer museu hoje, por exemplo, né, não se vive de bilheteria. Né? Você tem que ter o apoio. Então, esse investimento não é gasto, é um investimento na parte cultural. Ela tem que ser, né, olhada com carinho. E a Orquestra Ouro Preto travou esse caminho desde muito cedo, sabe? A gente conseguiu ser uma orquestra ligada 100% à iniciativa privada. Então, sempre há 2 pontos, né? O ponto negativo é que a gente está sempre ligado ao sobe e desce do mercado, né? Então... Uma hora a commodity está em alta, uma hora está em baixo. Uma hora o petróleo está em alta, uma hora está... Então, você está sempre, né, tendo que se linkar com esse mercado. Que jogando esse jogo também, esse jogo também, que é difícil, é penoso, é estressante, cara. Mas o outro lado é o lado da independência e daquela certeza... da gente fazer o que a gente acha que tem que ser feito, sabe? Sim, você reflete em liberdade artística. A liberdade artística é muito importante. Então, hoje, por exemplo, a gente conseguiu evoluir num ponto onde as empresas que estão conosco, são várias, né? Elas confiam no que a gente faz, né? Então, quando a gente leva uma proposta que quer fazer uma ópera, que quer fazer tal, quer gravar um disco, quer fazer isso, tal. Hoje já existe uma série de empresas que entendem, né? Então, vou dar um outro exemplo de um caso, né, curioso, né? A gente estava, uns 2 anos atrás, eu sou de 77, eu tenho 40, faço 48 esse ano e tal. Então, assim, menino. Eu vivi muito década de 80, bem começo dos 90 e tal. E o primeiro dinheiro que eu juntei na minha vida, tocando em evento como músico, eu comprei o disco do A-ha. Foi a primeira coisa que eu fiz com o dinheiro que eu ganhei, né? Aquele on tour em Brasil, e o A-ha fazia aquele sucesso todo que fez no Brasil, gigantesco e tal e tal. E aí eu ouvi a banda, sempre gostei, sempre achei a música deles boa pra caramba, sempre achei mesmo. Até acho que é uma pena que as pessoas não, talvez subestimem, talvez
porque o cara era bonitão, tava numa roupa de couro. Tem essas coisas também que meio que apagam, né, velho? Mas a qualidade musical eu sempre achei melodiosas, bonitas pra caramba. De repente, a gente vai lá no Netflix, né? Isso é umas dicas pra quem tá ouvindo isso aí. Você vai no Netflix e vê lá o que a galera tá curtindo mais no Brasil. Aí você vê Cobra Kai, né? Stranger Things, né? Quer dizer, cara, você vê que os anos 80 tá começando a borbulhar, sacou, velho? Né? O que a gente fez, cara? Eu falei, cara, eu vou fazer um disco, isso foi na pandemia, inclusive, só com peças do A.H.A. Cara, vou fazer, cara. Aí, o outro grande arranjador, né, que é o Fred fez pra gente, orquestrou todo o disco do A.H.A. Aí eu peguei o On Tour em Brasil na íntegra, fiz ele inteiro do jeito que tava, e mais 4 eu acho que não estão lá e tal, que eram boas também e tal, e fizemos aquele negócio. Aí marcamos o dia da estreia, até numa live da orquestra. Cara, o negócio fez um sucesso assim, velho. O negócio fez um sucesso assim, que é... Tanto sucesso, cara, que o pessoal do A.H.A. ficou sabendo. O cara do A.H.A. viu a live e publicou no Twitter dele, até com uma piada. Falou, cara, obrigado por poupar a gente de fazer o nosso próprio disco autoral. E quando a gente foi subir, tanto para o YouTube, o vídeo, quanto foi subir pro streaming, né? Quando a gente foi falar com eles, cara, os caras não só liberaram tudo, como no YouTube, dividiram, racharam com a gente também os royalties dos vídeos. Entendeu? Quer dizer, os caras divulgaram a parada. Né? Sim, os caras, cara, olha essa orquestra tocando a gente no Brasil e tal e tal. Quer dizer, tudo isso surgiu, cara, não é simplesmente você acordar, sabe? Né, e falar, pô, eu gosto de A.H.A., tem gente que não gosta e tal, beleza. Mas só que não foi eu gostar de A.H.A. que eu fiz o A.H.A. Foi uma análise, cara. Quando você pega, o que tá acontecendo... E faz todo sentido, você falou. Esse aspecto da... Desculpa. Não, faz todo sentido o que ele falou, porque na música pop, você vê hoje timbres sendo buscados ali dos anos 80, né? A própria Dua Lipa, ela tem pegadas ali que ela pegou timbres que usam dos anos 80, né? E foi bem isso que você falou também, que vocês pegaram... Você pegou uma... A leitura leitura, como é importante. Sim. Você não só, não, vou fazer porque eu gosto. Não é só isso. Sim. Você falou assim, não, tem a ver com... E uma pergunta até sobre isso, conversando com o pessoal de orquestra, que está me parecendo, você pode dizer que está certo ou está errado, que eu vejo muitas orquestras fazendo repertórios pop, entre aspas, digamos assim, como concessão. Ah, tá, vou tocar esse pop aqui para eu poder tocar meu Beethoven. Não como um verdadeiro tesão, mas como um pedágio que tem que ser pago para poder formar o público e poder tocar outro repertório. Mas me parece que na Ouro Preto vocês não veem dessa forma. Não. Você tem um tesão de tocar o A.H.A., que foi o primeiro disco que você comprou com a grana que você ganhou com música, e também vai fazer uma ópera em português, e também vai tocar o Vivaldi amarradão. Total. Então, assim, não é que eu estou fazendo uma concessão ao público em termos de repertório ou timbre para poder fazer outra coisa. Vou te contar outra história para te apresentar isso. Uma vez, essas coisas dois da vida, né? Mineiro é bom de história, hein? Meu pai, o pessoal não vai saber disso, mas uma vez meu pai me deu um Discman. Você deve estar ligado. Sim, lógico. Peguei esse tempo. Discman era de jovens, é aquele negócio redondo, pequeno, que vocês botavam um laser compact disc. E ficava ouvindo e tal. Cara, e eu ganhei de presente de um colega meu, o Nevermind, do Nirvana. E, cara, eu ouvi aquele disco assim, meio que... Tinha uma época da vida que eu fiquei ouvindo, que me impressionou muito, né? Porque é engraçado, né, cara? Eu fiz eu fiz um link com o barroco, né? Porque o barroco, a música barroca, é a música dos contrastes, né, cara? É o forte com o fraco, é o claro com o escuro, né? O barroco musical tem isso, né, cara? E aquele disco tem tudo isso, né, cara? Aquele disco vai do 0 a 100, assim, numa velocidade gigantesca, né? Aquela coisa baixinha, de repente... I'm so happy. Sim. E beleza, cara. Essa até é de outro álbum, eu acho, mas continua. Não, é do Nevermind, E aí, o Smell Like Teen Spirit aqui abre o Nevermind. E aí, cara, aconteceu o seguinte, quando foi... Agora eu já não lembro mais. Uns 4 anos atrás, cara. Aconteceu, bicho, 40 anos de Nevermind. Aí eu falei, cara, 40 anos de Nevermind, que legal, né, velho? Aí, bicho, botei na minha cabeça que eu ia fazer uma ópera grunge. Eu falei, cara, vou fazer uma ópera grunge com isso, cara. O que eu fiz, cara? Eu peguei o disco da primeira, começa com o Smell Like Teen Spirit e termina com Something in the Way. Ou seja, cara, eu peguei aquele negócio e falei, cara... E aí fui nas minhas coisas e reli, né, o Romeu e Julieta.
Eu falei, cara, a hora que... Porque Romeu e Julieta, o que é, cara? Romeu e Julieta é um drama da juventude, né? Ela tinha 13, ele tinha 14 e tal. Quer dizer, aquilo é uma tragédia, cara, da precipitação. Tudo em Romeu e Julieta é precipitado. Então, se alguém parasse um segundo para pensar, calma aí, pronto, ele estava casado em Verona com 5 filhos, entendeu? Só que é o seguinte, cara, inclusive assim, eu tô falando isso, mas não sou eu que tô falando isso, porque uma vez eu estava em Brasília e fui ouvir um diretor de teatro, daqui a pouco eu lembro o nome dele, dar uma palestra, e ele falou isso, ele falava isso, cara, Romeu e Julieta é da precipitação da adolescência, onde tudo é precipitado, tudo é feito sem pedida, sem pensamento e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu falei, cara, eu vou fazer uma ópera grunge que pegue a Julieta, a hora que ela acorda daquele primeiro veneno mentiroso, que ela vê aquela confusão toda, até ela própria se matar, né? E aí, cara, a gente resolveu fazer uma ópera grunge, né? Na sequência, isso tá no nosso... na sequência do Nevermind. Uma depois a outra. E a gente pegou textos do Romeu e Julieta, uma atriz fazia a Julieta e a guitarra era o Romeu, né? Tanto que no fim de uma ópera grunge, o que tem que fazer com a guitarra, infelizmente? Quebrar. Tem que quebrar, né? E o ódio dela pela questão toda ali do que aconteceu, dela lembrando desde do essência, o cheiro adolescente, sacou, velho? Da primeira música, sacou? Até chegar ao Something in the Way, que é uma música fúnebre, inclusive, né? O próprio Kurt Cobain falava isso. Então a gente foi contando aquela história nessa... Só que era 40 anos de Nevermind, cara. Acho que é 40 mesmo. E eu falei assim... É 91 ou 93? 91, é 40, né? Eu falei errado. Ou 30. É de quando a ópera grunge? 90 e alguma coisa. É de 91 ou 92? Não, então vai ser Entre 30. 91 É e 30, 3. então é 30, desculpa. É 30 sim. anos. Foi 2020 por aí. 30 anos de desculpa, é quase 30 Foi 2021? anos. Foi 2021. Então é 30 anos, desculpa, 30 anos. E eu tá 30 anos de Nevermind. Cara, aí beleza, velho. Tô fazendo lá, escrevendo o texto, que eu gosto de escrever também, fazendo os arranjos junto com o Gorosito, que arranjou todo o disco pra gente. E tão ensaiando. E eu tô com isso, cara. Pô, não é possível que só eu que sei que é 30 anos de Nevermind. Mas não é possível que só eu que sei. Cara, e aí, que dia que eu marquei a live? No dia do lançamento que foi lançado o disco Nevermind. No dia. O Luiz tá aí, ele deve lembrar, não vou saber de cabeça não, mas você botar no Google aí, quando foi lançado, vai estar lá, sei lá, 26 de setembro de 91. Nós fizemos 26 de setembro. Universitários na técnica, se quiserem checar essa info. Checa a data aí, que é uma data... Nós temos no mesmo dia, velho. No mesmíssimo dia. E eu tô na minha cabeça, pô, só eu que sei isso, cara. O que aconteceu no dia anterior? O Luiz, Rodrigo, olha o Twitter do Nirvana, tava lá. Comemorando em inglês os 30 anos de Nevermind, tem uma live da Orquestra Ouro Preto no canal. Botaram, bicho, a nossa live no canal dos caras, cara. Os caras fizeram um negócio pra gente. A live bombou pra caramba, encheu de gente. Caralho, que e foda. sabe o que bombou mais, velho? Porque teve uma coisa que eu não sabia disso. Sim. Porque fiquei sabendo depois. Existe uma disputa entre marca de guitarra, né, velho? Entre a Fender e a Gibson. E eu agora já não sei história. Eu sei que o guitarrista nosso, aí eu não sou especialista nisso, né? Mas o guitarrista nosso parece que usou a guitarra que o Kurt Cobain não gostava. O Kurt Cobain acho que era mais de Fender. Então é isso lembrança aí. Visual, tem essa lembrança Mas visual. acho que é isso, né? Mas ele quebrou a Gibson, cara, será? Não, cara. Seria bom também, né? Mas aonde é o seguinte, começou no chat uma briga, porque o chat na pandemia... Daqui a pouco a Gibson USA e a Fender começaram a repostar. Cara, e o chat na pandemia teve uma coisa curiosa, porque o chat deu ao público a única coisa que eles não podem fazer no concerto, que é conversar. Então eles ficam ali conversando e começou uma briga, velho. Porque eu não sei, aí eu realmente não sabia disso e tal. Inclusive assim, só pra explicar também, gente, o equilíbrio sonoro, pra se ter uma orquestra tocando Nirvana, cara, você tem que ter menos som, você não pode ter um baterista igual Sim. né, o Dave lá que soca, mas tem que ter, entendeu? Então o baterista tem que ser mais, senão você não escuta as cordas, sacou? É uma versão, gente, não é o disco original. Sim. Aí começou uma briga de Fender, que é pior, cara, que músico barroco, cara, e cravista e pianista, uma loucura, velho.
Sabe? É uma coisa mais Mas a rede radical. tem isso, cara. Loucura. E o negócio foi, cara, e bombou a live, cara. É que sem querer vocês mexeram com muitas paixões simultâneas. Shakespeare, Não, mas essa coisa Nirvana, orquestra, guitarra. E um pessoal leitura... e uns americanos que Isso entravam. é. O que essa mulher... Até uma coisa engraçada. O que essa mulher tá falando? Então Sim. ninguém tava entendendo o que tá acontecendo, Sim. porque a gente fez pro público nosso. Sim. Só que entrou muito americano, cara. Entrou japonês, tinha umas línguas lá que eu até traduzi pra ver. E assim, virou uma coisa, cara, porque a gente fez um negócio do Nirvana por causa dos 30 anos de Nevermind, cara. E essa data que eu acho legal, passou meio desapercebida, cara. E de repente a gente fez uma live gigantesca na pandemia, 85 mil pessoas, pra ver uma live lá, porque a galera, de repente, alguém viu, sacou? Que esse negócio valia. Então, assim, a ópera grunge nossa é muito... Eu adoro. A gente vai repetir agora em BH em agosto. É muito legal, cara. Muito maneiro. É muito maneiro. Esse link com a precipitação da adolescência em Romeu e Julieta, que é um tema super contemporâneo, né? A adolescência precipitada. Que a música grunge que- né, cara? sim. Aquela E coisa, essa sim, coisa... sim. assim, que a gente- desequilíbrio, né, cara? A gente Sim. que trabalha com rede, assim, rede social, quando alguma coisa viraliza ou dá certo, cara, você pode ter certeza, vai lá nos comentários, vai ter muita gente falando também, discutindo, porque isso também faz... vocês fizeram esse movimento que trouxe muita gente. Quando esses comentários, quando você vai ler comentário, não tem jeito, cara. É uma chuva de... É uma segunda vida da obra, praticamente, assim. É uma obra paralela, né? É uma de- coisa muito louca, assim. Então, Sim. se você vê isso, é que quer dizer que deu certo. Que você Eu fez, tô contando entendeu? isso porque a gente faz Sim. por vontade mesmo, Sim, cara. exatamente. É um link, é uma leitura, é uma... E a gente simplesmente não tocou Sim, o disco, a sim, gente trouxe sim, a atriz, sim. a gente fez o Shakespeare, a gente conta a Sim. história, ela atua junto com a orquestra. Uhum. E ela vai ali pirando, cara, pirando. E ela é muito boa, né? Meu Deus do céu, daqui a pouco eu lembro o nome da... Tá vendo? Qual os nomes estão me faltando. Então, assim, uma atriz maravilhosa lá de Ouro Preto e tal, Dalila Xavier. E ela fez tudo isso, cara, e ela vai... A Julieta dela é demais, porque ela vai pirando, e é pirante mesmo, se você para pra ler a história, né? E é baseado nisso, cara, numa coisa do desequilíbrio, que é o Sim. que é a juventude. Sim. É o Sim. desequilíbrio, né? Então, esse diretor falava isso, cara. E ele falou, cara, se alguém parasse um segundo, falou, peraí, Aham. vamos pensar aqui. Pronto, cara, já não tinha... Sim. Então, assim, isso faz parte, né? E dentro da orquestra... Não, fala você. Fala. Dentro da orquestra, essas ideias surgem de vários lugares, da equipe de vocês, geralmente é você que traz. Como é que é essa coletividade? Que a orquestra é um corpo muito grande, né? São 130 músicos envolvidos, fora questões técnicas, questões empresariais, relação com, enfim, milhões Sim, de relações sim. nesse corpo. E é uma coisa que você geralmente tem essas inquietações, acaba trazendo. Esses projetos todos concebidos por mim, assim, sabe? Isso é uma coisa que eu na verdade, é o que eu mais gosto de fazer. Eu até brinco, eu gosto mais disso do que de orquestra em si. Aham, Então, assim, Sim. esses projetos são todos que eu trago. sim. E obviamente que eu tenho uma equipe que abraça tudo e a galera cai dentro mesmo para tentar fazer aquilo ser o melhor possível, né? Muito maneiro. Mas as concepções sempre sou eu que faço. Mas é assim, sabe, velho? Eu acho que são coisas que... A literatura é muito importante, no fim das contas, né, Sim, cara? Quando você traz sim. Shakespeare pra isso, cara, e quando as pessoas começarem... Assim, a gente nunca explica, né? Inclusive Claro. a live... Inclusive, só antes de protestos aí, a gente comprou uma guitarra bem velhinha, tá, gente? Recuperamos ela, a gente quebra ela, reconstrói ela, quebra de novo. Então, a gente... Porque hoje em dia, daqui a pouco, né? Sim. Pô, tá, Sim. Teve gente que falou isso... pô, tá- Absurdo quebrar, não, gente, porque faz parte da tinha que obra. quebrar, né, gente. E ainda falar, É. tem gente precisando de instrumento, esse tipo de comentário. E vocês que têm E projeto ela vai com pirando, jovens, no enfim. final, quando ela tá ali daquele jeito, ela não tá aguentando mais aquela situação toda, ela pega a guitarra, que é o Romeu, e é legal que a live corta ali. Tá. Aham. Você nem vê mais o que acontece, né? Mas no teatro ela quebra e tudo, e é uma coisa assim super... Sim. Né? E aí é muito doido, porque o que eu fiz na época também? Levei minha sobrinha pra poder assistir, e é louco, né, velho? Porque a reação delas é exatamente isso, né? E ela fala, pai, eu fui ouvindo aquela música e foi dando aquele negócio. É uma coisa cartástica mesmo. E eles sentem isso, cara, Sim. sabe? Sem saber. Sim. Aí não importa a letra, cara. Isso é muito Sim. legal na música, né, cara? Sim. Não importa se é inglês. Sim. Como você foi ver Mozart lá, por exemplo, cara. Não importa se tá em alemão, se tá em espanhol. Mas você sente a angústia, a leveza, Você- isso cara, tá no... E eu lembro dela falando assim da minha filha comigo, pai, foi dando aquele negócio. Aí ela falou assim, quando ela quebrou a guitarra, eu fiz assim, ó, Ela sentiu também, cara. Sabe, Sim. a parada toda acontecendo Sim. ali. Aí você vê que, sabe, cara, deu certo, né? A onda, né, cara? E o movimento grunge é muito legal também, né, cara? Sim, sim. E O vocês- último grande movimento musical, É eu verdade. acho.
eu acho assim, ficou com Mangue eles. Beat aqui, a gente vai puxando aqui e ali, mas... Vocês tiveram um crescimento muito grande nas redes sociais também, Instagram. Como que é esse trabalho, assim, com a comunicação com o público, assim? Pois é, aí é que vem a parte da orquestra, né? Não só a parte de gerenciamento de projeto, né, que tem mais essa parte da comunicação, da marca, né? Do brand, né? Que é o Luiz Abreu que faz. E o importante pra gente... Aí eu vou voltar um pouquinho, porque Sim. eu sou da época também que eu lembro do meu pai me levando em concerto de orquestra, né, cara? Você chegava lá, o cartaz da orquestra era a cara do compositor. Tipo, a cara de Tchaikovsky. Pô, cara, não é... Hoje em dia, você olha a cara de Bruckner e você fala, meu Deus, né, cara? Coisa horrível, né? E tinha isso, né, cara? Essa adoração pelo compositor e tal. Então, assim, eu acho que... Aí eu vou falar de outro assunto rapidinho, que é o seguinte. Eu sou de uma cidade que tem muito museu, que é Ouro Preto. E você vê como os museus se modernizaram. Quem vai aqui no Museu da Manhã aqui de vocês e tal, que do Rio, que é belíssimo e tal, você vê a interatividade, os pais. Então, assim, eu sou de uma época que a gente ia lá no museu, meu chapa, era peça lá né, o que era ali? Um cartazinho Um pequeno. cartazinho pequenininho ali, né, cara? Cartãozinho com o nome. Troço ali, sabe, cara? O museu não é mais assim, né, cara? Como museu. Então, assim, falando dessa questão da comunicação, as orquestras, cara, elas têm que se modernizar também, cara. A gente não pode achar que, sabe, o público vai pra ver uma orquestra, entendeu bem, não entendeu amém, se é um ignorante que não sabe música. Cara, isso acabou, sabe? Isso acabou. A orquestra que continuar achando que o futuro é esse aí, cara, que basta pôr a cara de Mozart lá, sabe? Não é mais assim. E aí a minha crítica é nem pode ser mais, sabe? A gente tem que estar conectado a esse mundo nosso. Então, eu acho que o trabalho da Orquestra Ouro Preto, que aí vem, quando eu posso falar hoje tranquilamente, a Orquestra Ouro Preto hoje em números reais e puros, né? É a orquestra mais ouvida da América Latina e a 15ª no mundo. Isso é um dado real dos nossos números. Pegando o Spotify, pegando o YouTube, pegando o Instagram e tudo. A gente tem esses dados porque a comunicação hoje é feita para essas pessoas chegarem nessas pessoas, sabe? Então, as orquestras, gente, sempre foram monologais, a vida toda. E a gente ia e era desse jeito mesmo, cara. Você não ia teatro, você não sabia se tinha roupa para ir. Não, muito legal isso, Cara, porque vocês têm 100 mil ouvintes mensais no Spotify, para uma orquestra é muito, exatamente, cara. Exatamente, que eu ia falar isso. Que, entendeu? Pra Anitta é nada, mas para uma orquestra é muito. Não, mas você Claro, vê muito claro. artista assim, que médio porte, assim, pop, que não chega a Uma números orquestra assim. é muito, então Exatamente. assim... E no Instagram vocês têm 244 mil seguidores, que também é Já tá até um números... pouco mais agora, mas Agora, a sim, gente eu ganhou vejo a que vocês plaquinha têm- lá dos 100 mil do YouTube, foi a primeira orquestra que teve Caramba, isso. Então, foda. assim, isso é muito legal, cara, porque isso rebate aonde? Primeiro, você dialoga com as pessoas. Eu acho que uma orquestra tem que dialogar, você não pode ser monologal mais. Senão, você não vai ter público, velho. E aí, eu já vou sempre não, né, mas quando eu vou a concertos aqui no Brasil e fora do Brasil, a primeira coisa que eu olho é as cabecinhas, né? Sim. Eu até mando pro meu pai de vez em quando. Pai, olha isso aqui. Aí meu pai fala, meu filho, só cabelo branco. Fala, pai, só cabelo branco, né? Quer dizer, cadê a moçada mais jovem, né? Sim. Pra assistir concertos, né? Sim. Então, assim, isso é muito importante, eu acho. Sim, Tem claro. gente que não acha, mas eu acho. Tem uma subversão também, né? Eu na Letras estudo um pouco essa relação das partituras como código literário, enfim, para além da música. E tem todo esse debate de uma hierarquia de compositor e intérprete. Né, para começar, se for do cartaz, esse endeusamento do compositor. Então também tem uma inversão de lógica também contemporânea, que é vocês como orquestra intérprete propondo o repensar da obra dos compositores, o relinkar, a hibridização com outros formatos. E bem ou mal também no Spotify, o play do Nirvana, o play da Orquestra Ouro Preto e o play do Led Zeppelin e o play do Alceu Valença é o mesmo play. Tá democrático no fonográfico já. Tá democrático, O meu filho vai viajar, eu boto o Stravinsky pra ele gosta, ele fala, quero aquela intensa, pai. Bota aquela intensa. Aí a mãe dele fala, não, tira, pelo amor de Deus, tô nervosa na estrada. E eu fico, não, vamos... E ele depois já ouviu um negócio, sei lá, pintinho amarelinho, na sequência. É um pouco louco, mas os tempos são esses, que de um play para o outro, em alguns segundos, você vai de um Stravinsky para o pintinho amarelinho muito rapidamente. Então, assim... Mas é importante esse trabalho como pai também, de mostrar... Eu falo muito isso para meus amigos, que ainda não sou pai. Mas eu falo, tem que ter esse trabalho de você mostrar... Sim. É, e tem Pedro e Lobo, enfim, a gente vai coisa, trabalhando com o que a gente tem, lógico, mas eu penso muito nessa inversão, assim, nesses códigos de partitura que eram compositores que às vezes até brincavam com isso. Fazia partitura, não sei lá, e o cara abria e falava, agora toque muita música durante 1 hora.
Aí tinha amarrado na partitura. Então, é um brincar com esses códigos também. Acho que o contemporâneo é um pouco isso. Se levar, fazer a sério os projetos, mas não é se levar a sério demais, sacralizando todas as obras, a gente não pode mexer, não. Nirvana, Shakespeare e vambora, entendeu? É. E quebra a guitarra, remonta a guitarra e bota a guitarra no concerto, ou tira a guitarra do concerto. Enfim, acho que é um pouco... Eu vejo que vocês têm um dinamismo, né? Acho que no fundo é um pouco isso. A independência traz isso, mas A gente uma gravou visão agora. artística também, né? O nosso Acho novo que disco é Piazzolla, Villa-Lobos e André Memari, que é um compositor novo, que é um cara assim, incrível, incrível. E ele fez uma obra encomendada pela Orquestra Ouro Preto, é um disco muito, muito bonito, muito bem gravado e tal. E o próximo nosso também não sei qual vai ser e tal, né? Talvez... Então, assim, eu gosto muito disso. E eu acho que isso é conectar a orquestra com o mundo moderno, né? É modernizar. E eu acho e o ponto final qual que é, né, velho? Assim, eu sempre falo isso. É a galera ouvir e falar, cara, como a orquestra é legal, sabe? Sim. Essa é a minha birra, cara. Achar que a orquestra é chato, coisa de velho, não sei o quê, sabe, cara? Porque eu acho tão legal uma orquestra. E eu quero só que as pessoas sintam um pouquinho dessa alegria que eu tenho, cara, quando eu sinto e escuto uma orquestra. Fala, cara, olha que legal. Como a literatura também, né? Assim, eu acho que se alguém começa... Já discuti isso muitas vezes, né? Até um papo meio chato, mas se você começar pelo Grande Sertão Veredas, cara, realmente você vai ter um baque ali, você vai achar. Então, assim, você tem que ir... Cara, sabe, cara? Então, assim, eu, por exemplo, você também, eu consegui, graças, tô até muito feliz, cara, eu consegui colocar Asterix e Obelix na vida minha e da minha filha pra ler, sabe? Uma coisa que eu lia muito quando eu era infante. Cara, e ela tá assim, ela gosta de desenhar alucinada, porque é um negócio tão legal. Então, quando você pega um livro de 40 e tantas páginas, tá ligado? Que você lê ali com a sua filha, que ela lê com você e tal, depois ela quer ver o filme, depois ela fala comigo, não, pai, vamos ler o próximo. Você quer dizer, você tá pegando uma história em quadrinho que tem um monte de coisa legal, sacou? Que tem 2 personagens incríveis, que tem os desenhos, que são desenhos assim, né? E de repente você tá fazendo uma pessoa, então assim, para ela daqui um tempo, ela chegar, quando adulta, numa literatura mais, agora eu vou ler Dostoiévski, vou ler... Guimarães Rosa, sabe? Você vai chegar naquilo legal, sabe, velho? A formação irônica do olhar dela por isso que se formou pelo Asterix, o Stravinsky né? e o Pintinho é legal, cara. Porque tá ali, cara. Mas ele tá naquilo ali na cabeça dele. Aquilo um dia vai bater, ele vai sacar aquela parada. Sim. E já não vai ser tão intenso pra ele, cara. Ele vai sentir que aquilo vai ter uma parte da vida dele que vai acomodar Stravinsky, como a gente faz. Com certeza. Muito bem, né? Não é todo dia que a gente quer Stravinsky mesmo, não, né? Não. Mas tem dia que a gente tá aí pra ele, sim. Sim. Mas é que a duração boa de estrada, assim. Essas obras também tem tempo, tem lugar, a gente vai brincando com isso. O Maestro está chegando na reta final aqui do podcast. Eu queria que você falasse um pouco do... A gente fugiu totalmente da nossa pauta, né? Mas foi ótimo. Não, nada. Eu queria que você falasse um pouco dos próximos projetos aí que vocês têm pela frente, enfim, desde, espetáculos a também gravações, fonogramas. O que você pode falar aí pra gente que Pois vai ter? A gente agora a gente estreia aqui em Copacabana o Feliz Ano Velho, que é essa ópera, que é a terceira ópera brasileira nossa, que conta essa história, né, do Marcelo Rubens Paiva, que eu acho que quando eu fui reler o livro há 2 anos atrás, inclusive... Eu nunca achei um livro triste. A gente teve essa conversa lá atrás. Né? Nunca achei um livro triste. Eu sempre achei um livro de um cara que é a literatura, né? Quem salva o Marcelo é a literatura, né? Isso é muito legal, né? Ele fala isso, né? Quando perguntam para ele. É um pouco do mote da ópera que o Tim Rescala usa, é isso, né? Quando que a vida dele mudou? Aí você acha que ele vai responder que a vida dele mudou quando o pai dele foi assassinado pelo Estado brasileiro. Ou quando ele... né, cara, depois de uma festa no Unicamp, pula de ponta numa cachoeira de 50 centímetros e fica primeiro tetra, depois, né, vira cadeirante. E ele responde que não, que o dia que mudou a vida dele é quando a literatura, ele começa a escrever, sabe? Eu acho que esse é o grande ensinamento que o Marcelo deixa, que a gente pode pegar, qualquer pessoa pode pegar isso, né, velho? E aplicar na vida, né, cara? Que realmente o que transforma a vida nossa... né? É a arte, são as pessoas, são as amizades, são os locais, né, cara? Os abraços. Eu acho que isso é a grande onda. Então, assim, a estreia de Feliz Ano Velho está sendo muito importante pra gente. E vai ter uma turnê nacional também de Hilda, que é a segunda ópera brasileira nossa, que foi Hilda Furacão. Pô, irado. Que a gente fez, que é uma ópera mineira desse caso, né? Sobre a Hilda Furacão também, que tá muito legal. A gente vai vir aqui no Rio, vai passar por São Paulo, vai a Rio Branco, vai em Belo Horizonte... e vai em Curitiba também. Então vai ser um segundo semestre com muita ópera brasileira. Eu acho que isso vai ser uma coisa muito bacana, né? Sim.
E vamos estar também aqui no Rio agora no mês de julho. A data, acho que é 19 de julho, você falou aqui do Mangue Beat. A gente vai estar com um projeto nosso com a Duda Beat, fazendo Chico Science. Irado. Caramba. Cara. Que é um Caraca. projeto que a gente fez na pandemia com ela. A gente orquestrou também partes do disco deles. E agora a gente faz com ela, né? Que o beat dela tem tudo a ver com o Mangue Beat, tá ligado? E a gente vai estar nos Arcos da Lapa aqui. E Lama Caos fez 30 anos também no final do ano passado. Fez. Tá Lama Caos, enfim. Então, assim, e a gente pegou parte A gente chegou até a orquestrar, cara, o Salustiano e tal, que são excertos instrumentais da Lama Calvas, a gente fez também. Então a gente vai estar com ela aqui nos Arcos da Lapa, cara. Tem tudo a ver com essa grande homenagem que a gente faz junto com ela na obra né? Inclusive o arranjo de Praieira é foda com PH, inclusive. Então, assim, são as coisas que a orquestra faz com esse intuito, sabe, velho? Pô, a Mangue Beat tem que ser valorizado pra caramba, né, cara? Exatamente. Eu fiz um concerto agora em Curitiba e foi muito engraçado porque dessa vez foi com a Vanessa da Mata, né? Incrível, cantando com a gente. E ela colocou no repertório Correnteza do Tom Jobim, né? Cara, Tom Jobim morreu em 94, né, cara? Sim. Imagina, né, cara? 31 anos. Né? Tom Jobim morreu 31 anos, cara. E aí, cara, ela cantou lindamente, cara. O arranjo baseado no Klaus Orgman também, quem arranjou primeiramente o Tom Jobim e tal. E aí, beleza. Aí a ópera de arame esgotou assim muito rápido. A gente foi voltar pro bis assim, ela veio com, cara, vamos fazer o quê e tal? E, cara, vamos fazer Tom Jobim. E ela falou, cara, vamos fazer Tom Jobim. E ela contou umas histórias, sabe, cara? E a gente voltou e a gente fez Tom Jobim, sabe, gente? Então, assim, isso eu acho muito legal, sabe? Então, tinha uma plateia ali de pessoas que foram para ver a orquestra, foram para ver a Vanessa, mas saíram dali com a própria Vanessa falando, cara, é Tom Jobim, cara, isso não pode deixar. Então, assim, eu acho muito bonito quando grupos como o meu e tantos outros, né? Inclusive o trabalho do próprio Sargento, né, cara? Você imagina, com uma banda que acabou em 69, né, cara? Tá com essa energia. É uma coisa incrível, né? O que os Beatles fizeram, assim. O repertório nosso é muito legal. A gente esteve na Beatle Week, tocamos lá em Liverpool, tocamos dentro do Cavern Club, pra você ter ideia, cara. Tocamos lá no Adelphi também. Então, assim, cara, a irmã de John Lennon tava lá no dia que a gente tocou, lá na quarta fileira e tal. Então, assim, eu acho muito legal quando a gente celebra essa parte da cultura que é um, né, velho, é uma coisa muito importante para o ser humano em geral, sabe? Então, eu tenho muito orgulho disso, cara, de fazer Chico Science, de fazer essa ópera, de tocar com vocês, depois de lançar Vila Lobos, né? Vocês já tocaram antes? A primeira vez? Primeira vez. Como foi isso, para vocês terem ensaio, essas paradas assim? A gente vai sair amanhã. Amanhã é o dia todo. Ou aquela feira do passado. Amanhã estaremos durante 7 horas na Fundição Progresso ensaiando. Tudo combinado. A gente programizado. Fez o dever de casa, a gente já tinha trabalhado com outras orquestras antes. Então a gente tinha alguns arranjos próprios, até, cara, me escapou. Tinha o Lucy in the Sky que eu escrevi pra orquestra e esqueci de falar pra vocês e a gente papou mosca nessa. E aí a gente pegou as formas deles, decupou tudo certinho, ensaiou aqui mesmo nessa sala onde a gente tá. E vice-versa. A gente também ouviram nossas gravações e vamos chegar preparado amanhã, mas acho que vai ser... Dá trabalho, né? 43 músicos pra casar bem, mas acho que todo mundo tá... Aquilo, com seriedade, mas com tranquilidade também, né? Total. Foi o que o Marcelo falou ontem, só pra fechar. Ele falou, cara, a gente vai conversando com esse pessoal da orquestra lá de Minas Gerais, eles são muito otimistas, cara. Tudo que eu falo, ele fala, vai ser massa, tá tranquilo. Vai ser massa. Aí pô, cheguei nervoso na reunião, saí com a certeza de que... Vai ser tranquilo. Já deu certo. Um pouco isso. Então, muito bom. Maestro, agora a gente tem uma parte do programa que a gente abre para as perguntas do backstage. Sempre é o João que faz, né? O nosso... que trabalha com áudio aqui com a gente, nosso produtor também. E aí, João? Vai vir com a pergunta? Qual é a pergunta? Salve, Rodrigo, Leandro, Tominhas. Vou vir com a pergunta. Mas você pode responder daqui. É o seguinte, minhas perguntas têm enunciado, então já peço desculpa. É o seguinte, eu presto atenção já há um tempo, desde 2018, o MC Fiote lançou o Bum Bum Tantan, que é a partita do bar, né? E aquilo pegou e começou a rolar uma moda de funk com música clássica. Qual foi o resultado? 300 milhões de músicos eruditos nas mídias sociais, no TikTok, tocando Bum Bum Tantan e outros funks também. Teve essa mistura na mídia social durante um bom tempo, ali 2018, 2016, mas acho que era 18, do funk com a música clássica.
E depois disso eu passei a ver um monte de músico erudito brasileiro, não se relacionando só com funk, mas com todo tipo de música popular. Vocês estavam falando muito de mistura do erudito com popular. Então, a gente está num momento presente em que eu vejo agora tanto músico erudito gringo como brasileiro e músicos que também permeiam nesses dois meios, tocando tudo quanto é tipo de música. Eu não estou falando nem especificamente de orquestra, mas da mistura do erudito com o popular. E aí os momentos em que essa definição fica cinzenta também. E na mídia social isso agora fica muito claro. As pessoas gostam de curtir músicos virtuosos, elas gostam de ver, por exemplo, uma mina com a roupa do Brasil tocando violino na praça em Berlim, umas coisas desse tipo. Isso dá muita visualização. Agora minha pergunta é, como você acha que vai ser o futuro? Porque a gente está num momento agora que é muito difícil de prever o que vai acontecer daqui a 5 anos. Mas se a gente está nessa sopa toda, nessa sopa de misturas de tudo, como, especulativamente, como deve ser o futuro dessa mistura de músicas, né? Dessa mistura de universos? Pois é, né? Você foi falando, meu velho, eu fiquei imaginando algumas coisas aqui, né? Um pouco da resposta, eu acho que vem dessa questão... Vou voltar um pouco da pandemia, né? O cinema acabou, os teatros acabaram e tal... E não acabaram nada, né, cara? Como é que essas questões, pelo menos a impressão que eu tenho, né? Voltaram muito fortes, inclusive, Sim, né? sim. Eu acho que o lado de fora, né? Se valorizou muito, né? Então, assim, a impressão que eu tenho, e aí eu posso estar enganado, acho que com a tecnologia, é que a arte ao vivo, cara, ela ainda vai ter um peso, cara, muito importante, sabe, velho? Muito importante. Você vê alguém cantando, você tá no espaço que aquele artista tá. E essas junções, né? A gente vai lançar um trabalho agora, dia 4 de julho, inclusive. Sabe com quem, cara? Com um DJ mineiro. Música eletrônica com orquestra. Uhum. Então, assim, depois que fechar aqui, eu até mostro, dou um play pra vocês verem um pouco do projeto. Mas o que a gente fez, cara? Esse DJ me procurou pra gente tentar fazer alguma coisa que uma orquestra com música eletrônica mesmo, né, cara? Uhum. E ele chama Kush, é um DJ muito legal. Sim, tá ligado super, no Kush? sim, É sim. super conhecido e tal. E a gente ficou, cara, 1 ano e meio trabalhando juntos. 1 ano e meio. Eu gosto de contar essas coisas de tempo, igual o Felizardo Velho, tô 2 anos com o Marcelo. Uhum. O Alceu foi 1 ano e meio também. Até para as pessoas sacarem que a vida real, cara, não é você dá o play no YouTube, 5 segundos no ar, você fica puto, né, cara? Minha internet é uma porcaria, né? Uhum. Então, assim, eu tô falando de coisa de 1 ano e meio que nós estamos discutindo e tal. Mas, assim, cara, a gente buscou o quê, cara? É possível a música eletrônica, né, juntar com uma música de orquestra? Foi a primeira pergunta que a gente fez. E aí, cara, a gente pegou 7 músicas do Kush com 7 clássicos da música brasileira, música de concerto. E a gente fez, cara, 14 partituras para isso. Uhum. De modo que a gente pudesse valorizar a orquestra e valorizar a música eletrônica de uma maneira que as duas combinassem e nenhuma sobressaísse as duas, sabe? Você sentisse ninguém acompanha ninguém, sabe? Então, quando ele fez essa pergunta, eu lembrei muito desse trabalho nosso com o Kush, porque o futuro, cara, eu vejo assim, no melhor sentido que globalização tem, sabe, velho? Se você faz um trabalho onde você valoriza e é valorizado, eu acho que você vai ter onde vai dar papo, sabe, velho? Sim. E assim, eu acho que tudo vai estar na mão da criatividade do ser humano ainda, sabe? Porque eu vou te falar o seguinte, a gente pediu pra... Até vou contar aqui, Luiz, não levou cantar, não. Aí o Luiz foi fazer a arte desse encontro da música eletrônica com a música de concerto, né? E a ideia que o Luiz teve é fazer uma coisa alusiva ao Adão, ao teto da Capela Sistina, né? Onde Deus estica o dedo e o Adão também tá fazendo ali. E foi muito engraçado que ele mostrou, olha que engraçado, Rodrigo, como é que a inteligência artificial desenha aquilo pra gente. Era uma mão humana e uma mão robótica juntos, entendeu? A música eletrônica, só que tem um detalhe, aí por isso que eu ainda acho, cara, que a cabeça humana ainda vai sobressair, né? Pra quem estuda as pinturas, aquela pintura tem um simbolismo muito legal que a IA não pegou, que é o seguinte, o dedo de Adão, ele é esticado. O dedo de Deus é esticado. O dedo de Adão é curvo. O que isso quer dizer? Quer dizer que para encostar em Deus, basta Adão esticar o dedo. O homem escolhe
tocar Deus ou não. Uhum. Por isso que ele é... O Iá desenha os dois desse jeito. Uhum. Interessantíssimo isso, né? Sim. E a gente falava isso, como é que você pode, né, cara? Iá não sacou ainda Aham. todo esse simbolismo, né, cara, que tá lá no teto, que é exatamente isso, né? Um é reto, Deus tá reto, e Adão não, tá curvo. Ou seja, se você quiser chegar a Deus, meu chapa, basta você esticar seu dedo. E ele fez um cartaz muito bonito, né, para fazer isso tudo. Mas eu tô contando isso porque eu ainda acho, cara, que essas interações ainda vão partir, cara, de pessoas que sentam, né, e pensam essas questões juntas. Então, eu acho que vão ser futuro, meu chapa, bem propositivos mesmo, de pessoas que propõem esses encontros, né? E eu vou defender isso mais uma vez, né, cara? O importante é você propor. A gente está propondo um encontro de música eletrônica com música de concerto, né? O que as pessoas vão achar, velho, eu não vou dizer que não é importante, porque é claro que é, mas não é o primeiro passo, sabe? Sim, É menos importante do que você propor. Sim. Você fala assim, pô, Rodrigo, não curti, cara, não tem problema nenhum, velho. Ele não tá no seu controle também. Isso não muda, Sim. não muda a gente tocar junto, estar perto um do outro, não tem nada a ver, cara. Sacou? A proposição não é importante, cara. Então, assim, eu sempre vou defender pro futuro que pessoas proponham esses encontros, né? E aí que o público possa, Sim. né, cara, estudando, lendo, né, sacando, né? O que eu não curto muito. Agora, tudo isso com muita tranquilidade, né, cara, e muita calma também, né? Porque essa juventude também, eu até brinco, outro dia eu liguei pro Tim, falei, só pra terminar, falando da ópera, né, que eu tava estudando a ópera Reger, eu falo, Tim, fui conversar com um rapaz aqui que me ligou e tal, ele era um influencer e tal, de rede social, e novo, com 23 anos, e eu fiquei assustado. Aí com as perguntas, falei, não com as perguntas, com o excesso de certeza que ele tinha. Uhum. Eu falei, porra, ele tinha cara. tanta certeza das coisas, cara, que eu fiquei pensando assim, cara, ou deve ser muito bom você ter tanta certeza com 23 anos. Aham. Eu falei, cara, eu tenho 47, eu tenho tanta dúvida, A sabe? gente fala muito Sim. isso. Dúvidas, assim, É um cara, problema, cara. das coisas, dúvida de como reger, de como fazer, se isso vai dar certo, se é uma boa escolha, sabe? A gente tá, Sim. como, né, a gente chega, é tanta dúvida que a gente tem. Então, assim, a única coisa que me incomoda é o excesso de certeza, né? E eu sou um Sim. cara do excesso de dúvida, porque certeza Sim. mesmo eu tenho pouquíssimas na minha vida. Mas, assim, não sei se eu te respondi não, velho, mas Não, Sim. respondeu, eu vai acho tá que dando ok ali, a ó. coisa Aí, a ó. coisa propositiva é sempre a mais importante. Sim, e já que você falou de dúvida e Capela Sistina, para fechar, assim, um belo momento em que no Conclave, ali naquele filme, né, que esse ano estava badalado, o cardeal que estava responsável por tudo faz um discurso sobre a dúvida. Ele está ali no lugar do dogma, discursando sobre a dúvida. Então também acho que é esse encontro do dogma com a dúvida, sabe? Que vai reger esse futuro. Acho que é um pouco isso. Como é que a gente desfaz os dogmas, como é que a gente lida com incertezas. E Não tenham constrói a medo, partir né? disso, né? Não tenham dúvidas, né? Faz bem, né, cara? Sim, óbvio. Eu claro. tenho várias, cara. Até hoje fico pensando, meu Deus. Sim. Mas vamos em frente. É Isso a isso. gente fala que é um problema, assim, talvez da geração, assim, que é... Eles estudam menos e quando eles estudam poucas coisas, eles acham que eles sabem tudo, eles já Sim. podem te dar uma aula, por exemplo. Sim. Então, isso é um problema que tem nessa geração, assim, que eu vejo. Curiosamente, também, eu fui conversar uma vez com uma adolescente, ela falou, o que você quer ser? Eu quero ser influencer. Aí, na minha humilde mente de adulto envelhecendo, eu pensei, tá, mas de que assunto, né? No que você vai se especializar para poder influenciar os outros? Uma pergunta super ingênua, né? Sim. Não vou especializar em nada, eu vou só influenciar mesmo. E aí, isso já tem uns 6 anos essa conversa, aí eu fui ver agora, trends do marketing para 2025, 2026, que o influencer que fala sobre qualquer coisa está sendo modificado por o cara de nicho que fala sobre que determinado assunto. Então, um pouco isso, antes de entender do que você entende, Sim. eu quero influenciar. Então, eu achei, sei lá, eu como adulto, ele deu uma bugadinha. Hoje em dia eu tô entendendo que um pouco de um pouco de outro, né? Enfim. Lê, né, gente? Lê muito. É Mas isso. tudo que puder, leiam. Exatamente. Eu queria falar aqui, então, @orquestra Ouro Preto, tá? O Instagram. E... Galera, tá terminando aqui. Eu queria agradecer o maestro. Obrigado, maestro, pela sua presença. Leandro também. Só o começo. Craque das perguntas. Fizer perguntinha. E, então siga a orquestra. Segue a gente também nas plataformas digitais. tas.records. Em todas as plataformas. Enfim, TikTok, Instagram. E também tem o nosso canal do YouTube, que é o Tais Records, que lá só vai ter tudo que for musical, né? As nossas gravações dos sessions
E tem o Taz Backstage, que tem um podcast e tá vindo muito mais conteúdo aí pela frente. Muito obrigado. Volte sempre e vamos com tudo, galera. Beijo forte. Valeu, Tazers.